quando a preocupação ela é pequena e ela é controlada, dizem que ela é saudável e ela é normal, porque isso faz com que você tenha mais cuidado em relação a algumas coisas. A preocupação com o filho, como está na escola, a preocupação, sua ida e retorno do trabalho, a preocupação no trânsito, alguns cuidados. Isso faz com que a gente tenha alguns cuidados no trânsito. Onde você para, como para. Hoje a gente precisa ter um cuidado redobrado quando dirige, quando está no trânsito. E você, quando dirige hoje, tem que dirigir por você e pelos outros também. Quando você para no sinal, enfim, existe uma enormidade de preocupações que nos cercam diariamente. Por mais tranquilo que você seja, existe alguma coisa que lhe preocupa. Então há quem diga que a preocupação equilibrada ela é saudável e é recomendável. Mas existe uma preocupação que foge dos limites, foge do seu controle. E você começa a se preocupar com alguma coisa que supostamente acontecerá. E quando essa preocupação ela é exagerada e você começa a se preocupar com algo que supostamente acontecerá, você diz, e se acontecer? E se ocorrer aquilo outro? E se acontecer dessa forma? Essa preocupação exagerada se transforma em ansiedade. Então há quem diga, conforme disse há pouco, que a ansiedade é o mal do século. Dificilmente alguém não seja ansioso. Ansioso por alguma coisa. Preocupado exageradamente por alguma coisa que possa acontecer. Você está no emprego e está preocupado de que poderá ser demitido. Está preocupado de que em algum momento receba notícia de que você não vai mais continuar trabalhando. Sai de casa preocupado que poderá ser assaltado. Poderá sofrer um acidente. Enfim, uma série de preocupações. Sem dizer as preocupações cotidianas, lá em casa, no local de trabalho. Preocupação com a saúde, diz, como é que vai ser? Às vezes a pessoa está nova ainda e preocupada com como acontecerá quando estiver mais velha. E quando eu vou me aposentar, como vai ser minha aposentadoria? O que vai acontecer com meus netos? E se meu negócio não der certo, se meu negócio falir? Se não funcionar? Enfim, existe uma preocupação que transtorna e se transforma isso numa síndrome de ansiedade. E você fica em desespero. A ansiedade é o acúmulo de preocupação que desenvolve sentimento de desespero, de medo. Então você começa a ficar com medo. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se não acontecer isso? Se não acontecer aquilo? Então há uma preocupação exagerada. E você tem filhos, e se quando eles crescerem, como vai ser? Com quem vai casar? Como serão os filhos? E uma preocupação com os netos. Como serão esses netos? O adolescente começa a se preocupar. E se eu não passar na prova? Se eu não passar no Enem? Se eu não passar no vestibular? Se eu não entrar na faculdade? E se eu passar e não conseguir emprego? Então uma tortura de preocupação. Mas há quem diga também, e estudos indicam, estudos científicos, que 80% das nossas preocupações jamais se tornam reais. Alguns estudos chegam um pouco mais além, dizem que 90% de nossas preocupações são irreais, 90% irreais. E é a verdade. Você às vezes tem um dia tão preocupado com o dia seguinte ou com os dias seguintes, que daqui a pouco você está agoniado. Você perde o apetite, perde o sono, perde a paz, perde a tranquilidade, perde a confiança, perde a esperança. A preocupação não é uma maneira normal e nem aconselhável da gente viver e enfrentar problemas. Você percebe de quanto mais preocupado você está, menos chance você tem de resolver seus problemas? Quanto mais preocupado, menos capacidade você tem de resolver problemas. Não se resolve problemas com preocupação. Não se resolve problemas preocupado. Porque a preocupação limita a nossa capacidade. Limita a nossa condição. Então Deus providenciou recursos para nos ajudar.
Deus providenciou mecanismos para nos ajudar como enfrentarmos os excessos de preocupação, como enfrentarmos a ansiedade, como enfrentarmos as angústias. Você está no início do mês, começa a se preocupar. E se o dinheiro não der para pagar o aluguel? Se o dinheiro não der para pagar a prestação? E se acontecer um acidente? E você diz, eu preciso colocar o carro no seguro porque pode acontecer um acidente. Só que você passa 1, 2, 3, 4, 5 anos sem acontecer um acidente no seu carro. E você diz, para que eu paguei o seguro? Mas no início do ano, bem, não houve nada até hoje, mas pode acontecer, então deixa eu colocar no seguro. Então você compra o seguro para você e diz, eu vou comprar um seguro porque e se eu morrer? Como vai ficar a esposa, como vai ficar os filhos? Então eu tenho que fazer um seguro para mim. E você coloca a casa no seguro, diz, eu vou colocar minha casa no seguro porque pode acontecer um incêndio. Passa 3, 5, 10, 20 anos, nunca aconteceu, nem um fósforo queimou totalmente na sua casa. Para que eu coloquei minha casa no seguro? O dinheiro foi todo desperdiçado. E assim a gente vive de preocupação em preocupação, angústia em angústia, desespero em desespero. E ele vai vivendo, amados, mal, vivendo mal. Você come às pressas, você come apavorado, come com a cabeça a mil, cheio de problemas e preocupações. Aliás, você nem se alimenta direito, você engole de qualquer jeito, porque é apressado, estressado e dorme mal. Principalmente você que ainda está numa fase de emprego. As preocupações são imensas. Mas quanto mais a gente está preocupado, mais a gente fala em resolver problemas. Porque a gente se torna limitado diante de situações ou soluções realistas. Você não consegue resolver nada se estiver demasiadamente preocupado. Então Deus providenciou um recurso para nos ajudar. Deus enviou um mecanismo para nos ajudar. Deus enviou para nós e nos ensina como resolvermos as coisas diante do medo, diante da ansiedade. E o apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 6 de Efésios, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Esse é o ensinamento. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. A pessoa ansiosa, ela sofre por problemas fictícios. Problemas criados na sua própria mente. Criados na própria mente. Sabe que alguns chegam à alucinação e andam agitadas, apavoradas? E você lida com pessoas assim, e você diz, fulano, toma um calmantezinho. Toma um tranquilizante. Você precisa se acalmar. Vai dormir um pouco, relaxa um pouco, anda um pouco e relaxa porque está muito estressado. Não é assim? E as pessoas são exageradamente estressadas por causa da ansiedade. E geralmente o acúmulo de problemas fictícios criados na mente. Isso é tão terrível que às vezes você está sentado e começa a falar sozinho. E alguém chega, o que eu estou falando? Não, estou pensando aqui. Não está pensando, ele está falando já. Expondo aquilo que está na sua mente, no seu coração. Problemas ou preocupações exageradas criadas na nossa própria mente. Então a gente para de se mover de forma equilibrada. E sabe o que acontece conosco? Quando você está demasiadamente ansioso ou ansiosa, você começa a caminhar em direção aos problemas. E cada vez mais se distancia das soluções.
Pessoa ansiosa não resolve o problema. Ela cria problema para si e às vezes para outros, e se distancia mais e cada vez mais de soluções. Enquanto se dirige mais e cada vez mais para os problemas. Veja se não é assim. Você começa a estar ansioso, está ansiosa por alguma coisa, e você passa a maior parte do seu tempo pensando naquele problema, pensando no problema, pensando no problema, pensando no problema. É um problema na empresa e você começa, o que está acontecendo? Não, é alguma coisa que eu tenho que resolver amanhã lá na empresa e isso está me preocupando. E não é algo que eu tenho que resolver em tal local e está me preocupando. E tira você uma normalidade. Então você cada vez mais está mergulhado no problema, mergulhado no problema. E pergunta, o que está acontecendo com você? Estou preocupado com fulano. Fulano está tendo uns comportamentos meio estranhos, estou preocupado com ele. Ele está agindo dessa ou daquela forma, estou preocupado. E o que você vai fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Então a gente caminha em direção ao problema, mas não encontra solução. Por quê? A ansiedade tem a capacidade de nos desviar ou afastar nossos olhos de Deus e colocar nossos olhos nas circunstâncias. Nós esquecemos que Deus é o provedor. Nós esquecemos que a palavra de Deus nos orienta. Não fique ansioso. É essa a orientação. Não fique ansioso. Coloque, lance sobre Deus a sua ansiedade. E faça isso em oração. Mas a gente não faz isso. Porque quando começa a orar, a gente vem a preocupação na mente e você não consegue orar. Você se distancia da oração e sua mente está focada no problema. Aqueles que têm filhos jovens e adolescentes, cada vez mais se torna a preocupação, cada vez maior se torna a preocupação. A preocupação, a ansiedade é um fardo de tristeza que você precisa se livrar-se, tirar de sobre os ombros. Porque enquanto esse fardo de tristeza não for tirado dos seus ombros, a alegria não retorna ao seu coração. Então você vai se tornando cada vez mais uma pessoa triste, fechada no seu próprio mundo. Nada à sua volta dá alegria a você. Há quanto tempo você não sorri com tranquilidade? Há quanto tempo você não para e acha graça de algumas coisas e quando acha é algo muito rápido? Porque o seu dia a dia é um acúmulo de tristeza. Vai se tornando pessoa triste. Talvez você nem perceba isso, mas as pessoas próximas a você começam a perceber que você está se tornando uma pessoa triste, fechada, vai morrendo aos poucos. A ansiedade é uma questão de saúde, sim. E você precisa procurar um psicólogo, um terapeuta, enfim, alguém que cuide de suas emoções, ajude você nesse sentido. É uma questão de saúde, sim. Mas não deixe de evidenciar falta de confiança em Deus.